Fala pessoal, tudo bem? Tanto tempo, né? Então, como prometido, Rodrigo, esse é o primeiro podcast, tá? Não é um podcast, não é um cenário meio ruim ainda, né, amigo? Mas para trazer para vocês um pouquinho do que cada um tem para nós nessa vida. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma breve Ave Maria, reze conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, hoje eu trouxe para vocês o nosso amigo Rodrigo Chagas. Se apresente para nós aí, meu amigo. Fala, galera, tudo bem? Sou o Rodrigo, conforme o Gianderson tá falando aí, né? Enfim, é um podcast, ele me falou que é um podcast católico, né, irmão? Vai ser isso mesmo. Aí vim por isso, né? Tenho aí uma caminhada aí na igreja já há algum tempinho, graças a Deus, e vim aí bater um papo com vocês. Então, para começar, para o pessoal de casa te conhecer melhor, conta para mim um pouco de sua vida, quando você nasceu, como, onde você mora. Tá. Então, eu sou de Dores de Campos mesmo, né? E eu tenho 23 anos, nasci em 98. Desde criança fui católico, fui batizado na igreja católica, vivi todos os sacramentos da iniciação cristã. De repente vem um tempo na minha vida em que eu resolvo me aprofundar um pouquinho mais, né, na vivência da fé, e atualmente a minha vida ela gira em torno disso, né? Então antes de você contar aí, ele disse que a vida dele gira em torno disso. Olha que legal, gente. Mas como foi esse despertar seu para a fé católica? Me fala esse pouco, esse ponto, né? Uhum. E pro pessoal de casa também entender. Bom, você lembra, né? Eu lembro. O Gianderson lembra, era o cara que fez parte desse tempo em 2017. Não, na verdade 2016 começa tudo. Tinha uma vida normal como qualquer adolescente de sair, eu bebia bastante, gostava bastante de beber. E Raimundo, né? Mais conhecido, um pé em Deus, um pé no mundo. Gostava bastante disso, não via nenhum erro nisso, na verdade. Sofria com algumas consequências disso, e acabou que em determinado ponto ali, algumas coisas começaram a me incomodar. Naquela vivência, né, os meus amigos começaram a se envolver até com droga, e isso me assustava bastante. Eu, que era o mais animado da turma enquanto bebida, né, eu fiquei mais arredio, e aí aquilo me fez buscar uma terceira opção na vida, porque eu tinha ali duas opções: ficar em casa com a minha família ou ficar com os meus amigos nessa farra. Eu falei, não, eu quero ter outra turma aqui para ver se... E nessas farras, você chegou aí para prostíbulo também ou não? Não, porque na ocasião eu era menor de idade ainda, né? A questão era somente bebida. Isso, assim, tinha toda uma vivência de promiscuidade entre os amigos ali. Às vezes a gente saía, ia pra balada ali, coisas assim, né? E tem um fato que você me contou uma vez, é legal, eu tô contando aqui, não sei nem se pode contar, mas é legal pra caramba. Você disse uma vez que tava ficando com uma menina, né? E ali no momento ali você viu que a coisa não era pra você, não foi? Foi, Você pode partilhar de uma maneira mais breve, mais... Tranquilo. Foi num carnaval, né? E eu fiquei com uma menina. Na época eu tava com 16 anos de idade, ela 14 ou 15, a gente era bem novo, bem jovem. E aí a gente foi pra rua, assim, pra rua da casa dela, tava ficando, e de repente, naquele momento ali, a gente começou, iniciamos ali a relação sexual, né? Que a gente começou a se despir, começamos ali a fornicação mesmo, né? Isso tudo no meio da rua lá, em algum cantinho, era né? numa escada que dava pra casa dela, a casa que ela tava no dia, era no segundo andar, igual é aqui sua casa aqui, ó, tem uma escada na lateral ali. A gente tava na escada, num dos primeiros degraus. E aí de repente a gente sentou na escada. Quando a gente tava assim se despindo, a menina ela tava vindo em cima de mim assim. E eu tive um momento que durou algo ali em torno de 2-3 segundos, né? Em que eu me vi por fora, né? Eu me vi de cima, como se eu estivesse lá no último degrau da escada vendo a mim mesmo e aquela menina. Porém, naquele momento eu não via o cenário como ele era de fato. Eu via uma escuridão, uma treva mesmo em volta daquilo, e aquilo me fez sentir um pavor gigantesco que eu não entendi o que era. Eu empurrei a menina, né?
naquele momento, ela sem entender nada. Isso, como eu falo, durou ela achou um doido depois. Então. Durou 2 segundos isso aí, cara. Eu empurrei ela ficou me perguntando o que ela tinha feito de errado, que ela não entendeu o que tava rolando, né? Falei, não, fez nada, e eu era virgem, né? E então, naquele momento, pra mim, era um momento muito importante. Meu Deus, eu tô tendo a oportunidade de perder a virgindade, que é uma coisa que todo jovem quer. Todo homem quer. Todo homem, principalmente, né? E aí não rolou, eu vim embora. Passei, isso era ano de 2016, se não me engano. Foi pouco tempo que você falou antes de você iniciar. Isso, deu eu ir pra igreja. Eu passei o ano inteiro depois preocupado, pensando o que aquilo queria dizer, né? O que ele significava, né? Você tava bêbado na época? Tava bêbado, né? Mas você chegou a pensar, a cogitar que seria coisa da sua cabeça ou não? Sim, na verdade eu não me perdoei, eu me cobrava. Por que eu não fui até o final? O que rolou? O que foi aquilo? Eu não entendi. Como foi a né? sua relação com essa menina depois? Não durou nem 2 dias, né, cara? Não, mas depois da sua conversa, porque com certeza era um grupo de escola, né? Não, a gente se conheceu mesmo na rua do carnaval, entendeu? Então a gente bateu um papo depois, ela até queria se aproximar mais de mim, parece que ela tava gostando, mas eu não conseguia, né? Ela não era daqui, da cidade. E aí a gente acabou perdendo contato, né? E eu fiquei preocupado. Aí depois disso, só quando eu fui para a igreja que eu fui entender, trazer a luz de Deus para esse fato. Até então eu era revoltado com essa situação. Falava, o que está acontecendo? O que está rolando? Porque não foi nada tipo fisiológico, foi uma coisa realmente espiritual. Eu saí de mim no momento, eu me vi, eu via a mim mesmo, foi como se eu tivesse saído do meu corpo naquele momento, né? E claro, se a gente for analisar a situação como um todo, a gente não estava com preservativo, nada disso, apesar de que a gente sabe que o preservativo não tem nada de eficácia garantida, nada de eficácia, né? E católicos não usem. Mas... E vocês que é jovem aqui, né? Só depois do casamento, pelo amor de Deus. Existe um sentido muito bonito no sexo, né? E no casamento também não use, não. Tem outras formas de se prevenir. E aí, mas enfim, a gente não tava nada que não pudesse nos proteger ali. Então, se de fato tivesse acontecido aquela relação, talvez hoje eu teria um filho com essa menina, que um fruto de uma aventura, né, de carnaval. Claro que a gente sabe que isso não é legal, né? Apesar de ter muita gente que veio ao mundo por frutos assim de aventuras e tudo mais, mas a gente sabe que dificulta. Ali não se tem uma família como não ser preparado, né? Como base para aquela criança. Então sabe-se lá como eu estaria hoje, como aquela jovem estaria hoje, né? Então hoje eu dou graças a Deus pelo que aconteceu. Eu sei que foi Jesus me salvando, porque aí eu falo também, eu entro aqui num ponto. Na minha infância, desde a minha infância até a adolescência, eu fui exposto à pornografia muito cedo, né? E isso gerou várias consequências negativas em mim. E isso, em que ano você nasceu? Eu nasci em 98, né? 98. Então, mais ou menos em 2005, 2006, 2007, você já estava ali exposto a um pouco, né? Acho que por aí, 2007, 7, 8 anos de idade. Por aí. E iniciando ali, né? Já fui exposto, né, por meio de outras pessoas, e fui exposto, vi vídeos assim e tal. E aí, se eu tivesse vivido, então... Eu fui preso, fui um escravo desse vício da pornografia durante toda a minha adolescência. E nessa ocasião em que isso aconteceu, esse fato aconteceu, eu era escravo desse vício, eu consumia pornografia direto. E se tivesse acontecido, talvez eu não tivesse conseguido me recuperar ao ponto que eu consegui com a graça de Deus hoje, né? Porque hoje eu tenho capacidade de olhar para esse vício, olhar para essa inclinação, né? A esse culto ao prazer excessivo, e olhar isso e falar, não, isso não é certo. Hoje eu tenho essa capacidade pela graça de Deus, mas na ocasião não teria. Então, se talvez tivesse acontecido, quem sabe eu não estaria, né, me atolando cada vez mais ali. Com certeza estaria. Então eu vejo que foi Deus mesmo que me preveniu, que me protegeu. E depois, partilhando assim atualmente, muitas pessoas quando escutam essa história falam, quem dera se eu tivesse tido essa graça, né? Quem dera se eu tivesse tido essa graça, porque atualmente com 23 anos, graças a Deus, ainda conservo, né, minha virgindade, busco conservá-la na mente também, porque a virgindade não é só corporal. Não é só corporal. Mas graças a Deus eu tenho esse fator que me salvou na época, né? Então, depois disso, passou menos de um ano, eu já estava
voltando a ir pra missa, que eu tinha parado de ir na missa há muitos anos já. E aí fui pra uma missa, e aí eu conheci um amigo, que hoje até é seminarista, né? O Jefferson. O Jefferson, ele inclusive vai estar no nosso podcast também em breve, quando ele vier, né? Isso, quando tiver de férias aí, ele vai figura participar. carimbada. E ele tava trabalhando num local lá que depois ele faltava tipo um mês para ele ir pro seminário. Então o chefe dele contratou alguém para substituí-lo, que aí foi eu que tava precisando de um emprego na época. Então as 3 semanas que ainda restavam para ele nesse lugar foram as 3 semanas que ele teria para me ensinar tudo que ele sabia. Foi crucial. E, cara, em vez de ele ensinar somente o que precisava ali pro trampo, ele me ensinou algo a mais. Ele foi falando de Deus pra mim, né? Então tinha mais ou menos uns 10 meses que esse fato tinha ocorrido. Eu fui questionando ele muito, questionava. Não foi uma conversa fácil que ele teve comigo, né? A gente ficava ali o dia inteiro juntos no trabalho e eu questionava tudo da fé, Ele me respondia de uma forma bastante sábia. E me gerou essa curiosidade de conhecer um pouco mais. Aí foi onde eu fui vim te conhecer, vim pro Quírios, o grupo de oração. O Quírios é o grupo de oração jovens, né? Que tem na nossa cidade, Douros de Campos, Minas Gerais, um grupo de jovens. Isso, da renovação carismática, isso. Tá? Então o Rodrigo, um certo dia chegou. Aí eu lembro que nesse dia eu acho que eu tava pregando, foi, irmão? Sim, foi da. Eu não sei se foi na primeira vez, não foi? Foi lá na primeira vez que eu cheguei lá. Aí a gente tava pregando, aí surgiu, né? A gente sempre falava, né? Você que quer fazer parte, quer servir no nosso grupo, porque precisa de jovens, né? A messe é grande e os operários são poucos, então eu não podia perder essa oportunidade. E eu vi nele ali um entusiasmo grande, vi que ele estava acompanhando o Jefferson, então não era pouca coisa. O Jefferson é um cara abençoado, né, amigo? Fora de base. Fora de base. Então, aí o Rodrigo ficou me esperando depois, ele falou assim, ô irmão, eu quero pregar. Eu falei, amigo, ó, calma que não é bem assim, né? Primeiro dia eu já tava lá querendo pregar já. E sim, ele tava querendo ir lá na frente, né? E em grupo de oração e a renovação tem toda uma estrutura para você estar lá na frente. Eu muitas vezes acho necessário, mas por outro ângulo também de quem coordena, né? Também tem sentido, né? Tem sentido, tem que seguir, né? Então o Rodrigo falou, amigo, ó, calma, começa a ler a Bíblia, né? É de bruxo ali no conhecimento de Cristo e de Deus, da palavra de Deus. E esse menino abraçou de uma certa forma que pouco tempo depois ele estava caminhando para o seminário. Foi quanto tempo depois? Cara, depois que eu entrei no Quírios, eu entrei em janeiro, né? Aí já fui pro retiro de carnaval. Janeiro de 2017. De 2017. Aí já fui pro retiro de carnaval, que já foi uma coisa que deixou todo mundo ao meu redor achando que eu tava louco. Realmente eu estava, né? Porque eu gostava muito do carnaval. Como eu falei, um ano antes no carnaval eu vivia a situação toda. A situação totalmente diferente. E eu era uma pessoa que gostava de carnaval, era a pessoa que conduzia a minha turma ali. E aí de repente eu falo com os meus amigos, olha, a gente tinha aqueles grupos de camisa, de abadá, de carnaval, né? Eu saí do grupo justificando que eu não estaria no carnaval. Aí eles ficaram tudo achando que eu tava zoando, achando que era uma brincadeira, achando que de repente iria aparecer a pegadinha, entendeu? E não era. Minha família, meu pai, lembro que ele até debochou, falou que... Eu não lembro o que ele falou, mas é como se fosse assim, ele quis dizer que o carnaval é a única época que... É porque eu tinha a minha adolescência inteira, eu saía e bebia bastante. Ele ficava preocupado, porque eu era menor de idade. Eu não era responsável pelos meus atos, ele que era. E aí eu fazia toda a arruaça. E aí ele falou, agora que ele fez 18 anos, primeiro carnaval dele com 18 anos, o menino não vai pra rua. Tipo, ele ficou sem entender, né? Todo mundo ficou. E aí passou fevereiro, carnaval. Chegou no meio do ano, o Jefferson veio de férias. Ele estava no primeiro ano de seminário dele. Eu comecei a conversar com ele. Com ele e com o David também, que estava no seminário na época, aqui da cidade. Aí eles foram me introduzindo assim, o que era necessário fazer para discernir a vocação. Aí eu fui. Falei, vou discernir minha vocação. Eu não sei o que Deus quer de mim, mas eu quero assumir o compromisso. E aí eu fui, né? Tive alguns encontros vocacionais, participei de 3 encontros vocacionais em São João del Rei. E em quantos meses isso tudo? Os encontros, aí eu comecei os encontros, já tinha tipo 6 meses que eu tava no Quírios, né? Foi em julho. Aí teve julho, outro em setembro, outro em novembro, foi algo assim. E aí, terminado o encontro em novembro, aí nesse tempo eu fiz Emaús. Esse ano foi um ano que eu me entreguei, sabe? Eu fiz Emaús, eu fiz encontro isso vocacional. Tudo em 2017, né?
fiz encontro vocacional, fiz retiros da renovação, né? Pegou um livro meu que ele não leu, mas que ele ficou... Li Hilário Belloc, As Grandes Heresias. Olha, legal demais, As Grandes Heresias. Foi um dos primeiros livros que eu li. Ele tava sedento mesmo, né? Aí depois enfim, no final do ano fui um dos convidados a entrar pro seminário, que lá no processo vocacional é dessa forma, né? Você faz os encontros vocacionais e no final do ano eles te dizem se você está apto a entrar, eles podem também te orientar a fazer mais um ano de teste vocacional, ou eles podem já dizer assim, não é para você, e aí já fecham ali as portas do seminário para você naquele tempo. Então, no meu caso, eles abriram, chegou a carta me convidando. Eu falei, não sei porquê, não é algo que me... Aceitaram, né? Eu falei, não é algo que eu esperava, mas eu vou. E aí eu fui pro seminário no ano seguinte, 2018, né? Aí já foi uma coisa que ganhou uma dimensão muito grande na cidade, né? Que é muito pequena, então você vai pro seminário. Tão rápido, né? Assim, também, né, pra gente do grupo foi um choque muito grande. Porque eu não contei pra ninguém do grupo também, né? Que eu tava fazendo enquanto contou, e sim, em menos de um ano ele já tava no seminário, se entregando a vocação. Muita gente, assim, na época ficou assim surpreso. Eu lembro que tinha assim, nesse tempo que eu estava preparando, como eu não contei para ninguém, né? Então apareceram assim oportunidades, por exemplo, de namoro, né? E eu me fechei a essas oportunidades porque falei, não, primeiro eu vou discernir minha vocação, depois, se for a minha vocação for o matrimônio, na época eu pensei assim, aí eu procuro alguém, eu me abro para alguém, mas no entanto, aí eu me fechei a algumas oportunidades que apareceram e foi bonito, cara, foi bonito. É bonito, né, você se resguardar um tempo, você falar, não, eu e Deus agora esse tempo. O mundo não vai acabar, isso, fica tranquilo, você que tá passando por esse tempo também. Se você tá sozinho, tá no tempo de espera, aproveita, irmão, se conheça nesse tempo, né? A gente se conhecer, a gente... a palavra diz, né? Se quer rezar, fecha no teu quarto e reza ao Senhor. Então, é o tempo ideal, cara. Não tem ninguém ali contigo, não tem ninguém ali, um compromisso de você encontrar a pessoa, nada disso. Olha que maravilha, né? Em vez da gente sair se mendigando amor, é muito bom a gente fortalecer o nosso... muitas vezes, eu já escutei você também, isso assim, tem que aproveitar a vida quando tá novo. Então, assim, você vai aproveitando, você deixa de se conhecer. Isso, né? Esse é o grande problema. Deixa de se conhecer, passa longe de si mesmo, assim que Santo Agostinho fala, você conhece o mundo, as belezas do mundo, mas foge de você mesmo. Sim. Então o mundo te fala isso e você cresce sem estar maduro, porque você não se conhece, o homem que você não conhece não é maduro o suficiente para lidar com os problemas. E aí vira aquela bola de neve. Quando você vai se conhecer, quando você pega uma responsabilidade, que é ser pai de família, ou a tua vocação, no caso seria de sacerdócio, você fica maturo e esse processo de conhecimento e de exercer a sua vocação fica mais distante. Fica pela metade, tudo né? Fica pela metade. E você se torna infeliz com isso também. Sim, sim. E o grande problema do mundo hoje é a falta de conhecimento próprio, né? Muita gente tem aí, sofre com tantas e tantas situações, tragédias e tudo mais, que vem daí. Eu não me conheço, eu não sei como reagir em determinada situação. E aí eu vivi esse ano, foi um ano de graça, porque... Aí iniciando em 2018? Aí fui pro seminário, Tava né? no seminário. Fui pro seminário, foi um ano abençoado, que o seminário foi a etapa do propedêutico, significa a etapa de você ter uma formação humana. Então, o primeiro ano no seminário, normalmente, eu fiz parte do diocesano, mas eu acho que todos os seminários são assim, se eu não me engano, né? Primeiro ano é formação humana. Então, cara, na verdade, você chega no seminário, você vai aprender a falar, vai aprender a conversar, você vai aprender a se vestir. É engraçado, cara. Eu lembro que eu tinha mania de andar arrastando chinelo. Eu andava... Até isso tem que corrigir? Cara, tive que corrigir. O padre falava, olha, isso aí... você está demonstrando, por mais que você não esteja, mas você está demonstrando um desânimo, preguiça. Se você está fazendo alguma coisa e você está fazendo assim, você transmite essa preguiça para o irmão, o irmão começa também a ficar no marasmo e vira. É bacana. Não, mas tem lógica. Tem lógica. E aí eu fiquei revoltado. Como que eu tenho que mudar meu modo de andar, cara? Rapaz, levantar o joelho e tipo, aí as coisas vão fazendo sentido. Eu corria, você sabe, eu sempre gostei de correr. O meu treinador, o meu educador físico da corrida, sempre reclamava que eu não levantava muito o joelho na corrida.
E aí eu lesionava mais fácil. Olha como que as coisas fazem sentido. Se nem pra andar eu não tava levantando meu pé. Né? Aí eu lembro que eu comentei isso com o padre, ele riu, né? E falou exatamente, você tem que levantar o pé. Você vai aprender isso, cara. Você vai aprender a se portar, a chamar uma pessoa mais velha de senhor e senhora, que é em respeito, né? Apesar de hoje o povo até se sentir ofendido por isso, mas isso é uma linguagem de respeito, respeitosa. Então eu tinha mania de falar assim, tinha um professor lá de latim, o homem tinha 80 anos de idade, uma história, uma inteligência, e chegava lá, e aí, como é que você tá? Aí eu cumprimentei ele assim e tal, aí passou um tempo, ele foi pra sala de aula aguardando os outros alunos chegarem, e o padre lá me chamou, o reitor do seminário me chama, e desce a lei em mim que eu falei seco o homem, entendeu? Nossa, mas... É senhor e tal. E aquilo tudo na época era um choque. Mas você sempre levou isso assim, de boa ou você ficava um pouco com raiva? Não, que isso, cara. Eu não sou uma pessoa fácil de ser corrigida, não. Sou uma pessoa que você corrige ali na hora, eu fecho a cara, eu custo a entender. Rapaz, se fosse eu no seu lugar, eu ia inventar, mas isso não é crime, não. Eu lá mesmo. A minha inclinação era isso, mas existe um fator crucial na igreja que é a obediência, né, cara? Você tá ali, você tem que ser obediente. A obediência... ela é a chave. Gera unção, né? A obediência é a única arma que você tem contra o demônio. O demônio ele não sabe ser obediente. Ele tenta. A primeira tentação dele é te fazer desobedecer algo. E aí eu procurava ser e procurava me adequar àquilo. Enfim, não só isso, né? Você aprende muitas outras coisas. Eu aprendi muita coisa sobre o altar, o que significa cada ponto da missa, entende? Eu vi o padre preparando as homilias dele, eu entendi que o padre não chega lá e fala da cabeça dele, não. O padre, quase todo padre, né? Eu não digo todos, que a gente nunca pode generalizar, mas quase todo padre, antes de celebrar uma missa, ele senta, lê o evangelho e estuda o evangelho para passar para você ali aquela mensagem. Então é bacana isso, fui aprendendo tudo isso, né? E chegou no fim do ano. Isso no fim do ano de 2018? 18. Chegou no final do ano, eu não tava muito afim de seguir, não. Mas falei, vou seguir, mesmo não querendo. E aí foi um erro, né? Porque quando você não quer alguma coisa, você tem que largar ela, né? E eu não larguei. Resultado foi que no início do outro ano, do ano seguinte, eu já larguei. Eu falei, não, agora não vou ficar aqui mais. Né? E aí voltei pro Quírios, né? Voltei pro Quírios aí. Aí foi um outro choque. Você sai de seminário. Foi outro choque também pra cidade também, porque quando vocês vinham de férias, eu acho que você pegou um pouco das férias também, quando você veio com eles, né? Desse tempo que você disse. E ele já estava ajudando a igreja, o padre chegou a apresentar você também na assim, missa, pra cidade, na missa. E quando ele deixou o seminário foi um choque, até pra nós foi um choque, né? As velhinhas da paróquia, cara. Ficou as senhoras, né? Ficaram baqueadas, né? Baqueadas. Só que a gente entendia esse processo de conhecimento dele e essa entrega dele, entendeu? Então pra gente não foi nem um julgamento. Não. Foi algo que eu realmente vi que não era minha vocação. Falei, não vou seguir. Né? Porque se eu seguisse ia ser pior. E aquele menino que lá no início de 2017 queria pregar, veio em 2019 com mais embasamento, mais conhecimentos totalmente diferentes, falando mais grosso, falando mais bonito. Bonitão ele sempre foi, mas veio falando mais bonito e veio querendo exercer, querendo trabalhar de uma certa forma muito assim, querendo se doar mesmo, né, amigo? Foi. Eu lembro que aí eu comecei a trabalhar. Porque assim, eu voltei, fiquei um ano, você tá no seminário, você trabalha lá dentro, mas você não tem um ganho, um salário, né? Você depende inclusive de ajuda, né? Pessoal, são os benfeitores aí das vocações, muita gente doa dinheiro para você se manter lá. E eu dependia disso, saí do seminário eu tava com 20 anos de idade, 20 para 21. E aí eu saí e caí de cara no trabalho de novo. Falei, meu Deus, agora voltou a realidade, né? Eu sou uma pessoa normal de novo, eu tenho que me manter, tenho que me sustentar. Aí comecei a trabalhar e eu não estava satisfeito eu trabalhava assim com meu pai, né? Mas não estava satisfeito ali com aquele trabalho, com o ganho que eu tinha. Aí comecei a querer ganhar mais, querer desenvolver. Aí foi onde eu comecei a viajar, né? Comprava panela lá no fornecedor, num fabricante, comprava esse tipo de matéria-prima e ia pra roça. Para as roças pequenas, né? Pra roça, vender de porta em porta. Porta em porta. Né? Ali
Eu tava lá firme no Quírios. Vendia guarda-chuva, vendia bota, vendia panela, vendia colher de colher de pau, colher de tudo que pensar, né, amigo? Tudo. E vendia pra gente que eu não conhecia, roças que eu não conhecia. Eu ia, pegava o carro, eu chegava num determinado ponto assim, lá na 040, assim, eu entrava pra uma cidade, pra outra, e aí eu buscava povoados na roça, né? Aí eu entrava pra aqui, pra ali, vendia fiado, confiando que no mês seguinte eu iria passar lá de novo, e passava. Algumas pessoas acabavam dando calote, né? Outras pagavam, mas foi algo assim que eu fui, cara, uma aventura que hoje eu trabalho com vendas na internet, né? E eu vendo muito do que eu vendia nas viagens. As viagens não deu para seguir por causa da pandemia, né? Mas eu comecei a trabalhar agora na internet e agora já conheço fornecedores, conheço a matéria-prima, conheço o tipo de cliente por causa dessa aventura, né? Foi algo também que marcou minha caminhada. Te ajudou a introduzir, né? Exatamente. Né? Hoje eu me sustento assim, né? E aí, vendo cela, que meu pai faz também, vendo tudo lá. Mas, enfim, quando eu voltei em 2019, aí de 2019 pra cá, eu primeiro tive um namoro, né, que durou quase um ano. Daí não deu certo. Daí depois de uns 3 ou 4 meses eu conheci minha atual namorada. A gente já tá junto há 1 ano e 3 meses. E assim, foi um choque maior ainda quando ele deixou o seminário, porque pouco tempo depois, vai ser mais preciso na data, ele começou a namorar. Aí a gente pensou, pô, ele deixou o seminário para começar a namorar? Aí foi assim, a gente pensava mais dentro dele, né? E ele partilhava comigo também, então eu sabia. Tinha uma cobrança da cidade, né? Que eu tinha abandonado que eu não aguentei, né? Não aguentei o seminário. O seminário. Não aguentou porque ficou querendo, né, mulher e tudo mais. E existe esse tabu com os padres, na verdade, né? O povo questiona o celibato dos padres porque dizem que o homem não aguenta viver sem mulher. Que é uma mentira, como a gente já falou aqui. Todo homem, até o homem que é casado, ele tem que aprender a viver sozinho antes, né? Porque nenhuma mulher é eterna. Até se você casa, né? Hoje antes é casado, mas você sabe que é temporal, né? O sacramento do matrimônio. Por mais que existe aquela questão até que a morte os separe primeiro, né? Por começo de conversa, e vocês vão morrer, não vai estar casado mais, né? Vocês têm que ter... até que a morte separe. Você tem que ter tido uma bagagem. Chegar lá no céu, você não vai estar casado e tudo mais, enfim. Então o homem tem que aprender a viver sem mulher, sim. A mulher tem que completar ele na vocação. A mulher também tem que aprender a viver sem o homem. E ela tem que buscar um homem para completar na vocação. O que é completar na vocação? É tipo, te levar para Deus, né? A Laura só serve na sua vida para te levar para Deus. E você só serve na vida dela para levar ela para Deus. A união, ela tem o seu fim nisso, né? Tirando um todo daquilo, tem muita coisa dentro, né? Isso, tem sentimento, tem gostar, tem querer. Só que a vocação, eu tô falando, o fim último da vocação é Deus. Pra você entender. Santidade, né? Santidade. Então, eu tô dizendo isso porque, assim, às vezes as pessoas questionam. O padre não aguenta viver. Esse negócio de celibato não deveria ser vivido. Mas não, cara, na verdade é porque a vocação dele é cuidar de um rebanho específico. Então não é o casamento, é diferente, a vivência é diferente, né? E aí quando eu saí, o povo falava, usava isso até como argumento. Falava, tá vendo, Aló? Se liberasse, talvez ele tinha ficado. Talvez O povo falava que se liberasse padre casar, talvez eu estaria no seminário ainda. Mas enfim, não era isso. Aí teve essa cobrança, né? Que não procedeu, me atrapalhou muito, assim. Eu tinha vergonha de andar na cidade algumas épocas. Certas pessoas que vinham e cobravam descaradamente me causavam vergonha. Mas passou também, né? Hoje em dia as pessoas já se acostumaram que eu não vou ser padre. Não tem problema mais, não. Hoje em dia virou uma brincadeira, né? Eu achava que você ia ser padre, igual a sua mãe na hora que eu cheguei ali. Mas é tranquilo. E aí depois, hoje em dia, depois de um tempo, eu tô namorando aí com a Kátia, né? E a nossa proposta é o casamento mesmo, com a graça de Deus. E você tá namorando quanto tempo? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Tá se preparando também, claro, para casar. Se Deus quiser. Deus quiser. E hoje em dia, aonde você se encontra na igreja?
E ele deixou o grupo de oração jovens, né, aqui da nossa paróquia, porque ele começou a namorar essa menina, Isso. a Kátia, de outra cidade. Então ele se inteirou em outro movimento da Igreja Católica que chama Jovens Sarados. Jovens Sarados. Tá? Ele poderia esmiuçar e falar muito para vocês aqui, mas vamos deixar para outro vídeo, tá? Mas conta o básico de como você exerce a sua vocação no Jovens Sarados pra gente. Tá. O Jovens Sarados é um grupo que nasceu, uma missão, na verdade, a gente nem chama de grupo, né? Uma missão que nasceu no coração do padre Edmilson, que ele é um padre da Canção Nova, ele é consagrado na Canção Nova, e ele tem por objetivo principal salvar almas, né? Essa é a nossa missão. Identidade. A identidade é salvar almas, é missionários, é ir. Então não tem uma necessidade, por exemplo, igual no grupo da renovação, que você tem um formato fixo. Se você for se você for na renovação aqui, ou em outro estado, ou em outro país, normalmente vai ter ali uma oração inicial, né? Animação com oração inicial. Tem animação, oração, pregação e oração final. Oração final. Todo lugar vai ser assim, e é assim a forma da evangelização. O Jovem Sarado não, o Jovem Sarado tem lugar que a missão do Jovem Sarado é rezar um terço com a galera ali na praça. Entendeu? Outro lugar vai ter esse formato aí. Vamos ter oração inicial, pregação e oração final. Outro lugar vai ter... enfim, a Jovem Sarado ele tem casa de recuperação de dependente químico. Então tem gente que é da missão que se doa lá, trabalhando lá, se voluntariando lá, arrecadando fundos para lá. Enfim, é uma missão que está no país inteiro, até fora do país já. E eu atualmente exerço a função de coordenador da formação. Mas tá fora do país, tipo em qual país? Em Portugal? Não, é na África, cara. Eu não sei qual, acho que é Angola que tá. Oh, legal. Tá chegando lá, na Colômbia também já tem. Oh, legal demais. Na Colômbia já tem. E ali tem. A gente tem formação, eu tô lá na formação, no Ministério de Formação, que eu sempre gostei disso, né? De formar, ensinar também, de ensinar, exatamente. A minha namorada também, ela é líder ainda do Jovens Sarados? Ela é... Eu esqueço os nomes, cara. Esses negócios de cargo muita lá. Nomenclatura. Né? Ela é do Núcleo Geral de Missões. Ela cuida de Minas Gerais. De Minas Gerais inteira? Ela cuida das missões de Minas. Vou trazer ela pro podcast também. Em breve. Vocês vão gostar. Ela tem história mesmo. Mas enfim, a Jovem Sarada é dessa forma, cara. E você tem uma cartilha que você segue, tem um tal que você honra, esse tal que você carrega, né? E existe toda uma história, mas como o Giannis falou, para me contar tudo sobre o Jovem Sarado, eu precisaria de um vídeo à parte. Um vídeo à parte. Que é muito, muito bonita a história da missão. Eu gosto, me encontrei lá, cara. Me encontrei na missão Jovem Sarado, sabe? Hoje em dia estou muito feliz ali. Eu ia te perguntar esse negócio, se você tá feliz na sua vocação hoje. Sim, ali, cara. Você lembra que eu partilhava contigo? O Janderson lembra, né? E eu vou partilhar com vocês que eu tinha uma grande dificuldade em aliar vida pessoal e vida na igreja. Aliar, que eu quero dizer assim, eu tinha uma dificuldade de tipo, eu tenho que ter um tempo pra mim também, eu não posso ficar só ali no grupo de oração, eu não posso ficar só por conta de evangelização, eu tenho que sair com meus amigos, eu tenho que sair com a minha família, eu tenho que sair com a minha namorada. Eu tinha essa convicção e ali eu consegui aliar isso, sabe? Ali é um lugar onde eu consigo me sentir à vontade junto com o pessoal da missão. Então eu saio com a minha namorada. Não é o que te abafa. Não me abafa, exatamente. Eu saio com a minha namorada. Depois no sábado nós temos adoração ao Santíssimo Sacramento. Então acaba a adoração tipo 10h30 da noite. Eu, minha namorada e outras pessoas da missão saímos para casa de alguém e a gente pede lá um hambúrguer, pede alguma coisa e vai comer, vai conversar e fica ali até 3 da manhã jogando conversa fora, tocando violão, fazendo tantas coisas. Às vezes a gente vai para uma lanchonete e vai casal, mas também vai pessoas que estão solteiros, que estão em tempo de espera, vai tudo, né? E ali eu consigo viver isso de uma forma tranquila. Isso, que você falou, não me abafa, vai. E era algo que eu tinha dificuldade, né? Tinha dificuldade. A missão Jovem Sarado, por que ela tem isso? Aí eu entro aqui e abro um parênteses. Existe um ponto da missão, se você é servo Jovem Sarado, você precisa colocar isso em prática, que chama sadia convivência. Sem sadia convivência, não existe Jovem Sarado. Então, os membros da missão precisam exercer essa sadia convivência.
Claro, somos humanos, não é fácil, tem briga, tem tretinha, tem desentendimento, mas aí tem outra coisa, viver reconciliado. Se acontecer uma coisa, você precisa se reconciliar. Então é regra, ali dentro é regra, entendeu? E quando a gente consegue colocar essas regras em prática, a gente consegue ter essa vivência. Nossa, cara, eu já vi muita cura acontecer ali, sabe? Eu já vi muita gente que não batia o santo, entendeu? Gente que não batia o santo é se reconciliar. E ali você vê até, por exemplo, ex-namorado que é amigo, entende? Ex-namorado que é amigo. Que talvez terminou por um desafeto maior. Isso, né? Que foi duro, mas hoje em dia convivem bem. Você vê, tipo, 2 casais que, tipo, um namorava o outro ali, entendeu? No casal, mas os 2 casais convivem. Isso é difícil você ver. Difícil. É difícil, cara. Senhora. Não é fácil mesmo. Às vezes você até duvida só vendo pra crer. Mas eu vejo, então eu acredito por isso. Eu também sou meio São Tomé. Até então não acreditava, mas ali eu vi isso. Porque é a ação do Espírito Santo mesmo, não é humana. E se você segue essa cartilha, então hoje eu tô feliz por isso, porque, cara, eu vejo tudo isso, coisas que eu duvidava que poderiam existir, eu vejo ali, eu convivo com isso. Né? Então é possível. Na missão Jovem Sarado é possível você servir sem deixar de ser você mesmo, entende? Sendo você mesmo, se doando ali, é possível. Eu fiquei... Não tô falando também que com isso, que na renovação não tenha isso. Não é isso. Porque, senão fica... Tô falando que eu não consegui viver isso, né, no tempo que eu estive na renovação, e aí não é culpa da renovação, é culpa minha, mas ali na Jovem Sarado eu encontrei um material que me instruía passo a passo como viver isso. Além do mais... Deu certo, né? O seu jeito... O jeito dela, a bagagem que você veio, o que você queria mudar, do que você talvez não encontrava aqui. O que eu procurava, né? Você já foi com algo que você procurava mesmo. Já tinha definido na minha mente o que eu queria pra minha vida. Né? Quando eu encontrei o Jovem Sarado, e depois também a minha namorada atual, né? Eu tava buscando Deus, cara. Eu só tava buscando Deus. Eu voltei a viver o que eu vivi lá em 2017, entendeu? Depois de todo esse rebuliço. Pra começar o namoro foi um lenga-lenga danado, né? Na verdade é o caminho, né, que a gente viveu. Tem o caminho também. Existe isso também, né? Você não começa namorando ali igual qualquer outra situação, assim, ficando, nada disso. Pra não acontecer de terminar logo, né? Ou de tipo assim, não se conheceram bem, e aí vão se conhecer bem lá no namoro, e de repente não dá certo e briga e vira aquela confusão, né? Nós fizemos um caminho, durou 2 meses, quase 2 meses, né? Eu não era a favor, pra falar a verdade, eu queria era já chegar, abraçar e beijar mesmo, porque eu gostei, conversei com ela durante 1 mês e de repente ela vem com esse papo de caminho, que tem que ser caminho. Na verdade eu já conhecia esse papo de caminho, eu já sabia que ela viria com esse papo, mas eu fui porque ela queria, Aí rezavam terço. Foi nessa época que vocês rezavam terço todo dia junto? Até hoje, a gente começou nessa época, antes do caminho, rezar o terço juntos todos os dias por chamada de vídeo. Tava auge da pandemia, cara. Pandemia moendo solta, a gente ligava um pro outro, rezava o terço e batia papo, e aí na chamada de vídeo acabava o terço, a gente ficava conversando 2, 3 horas depois. Então a gente foi se conhecendo ali, depois começa o caminho precisa ter encontros presenciais também, sem beijo, sem abraço, sem pegar na mão, a cartilha é bem clara. Bastante diferente, né, galera? Diferente, meu pai falou que sem era tocar na mão? Sem tocar na mão, cara, vocês são amigos. Mas, você então, tá no caminho. Não, mas você não fica de mão, você não anda de mão dada com a sua amiga na rua. Não, você fala, tocar na mão, você vai chegar e vai cumprimentar. Não, isso aí rola. Eu tô falando assim, você não pode ficar... tá conversando lá na mesa, aí pega a mão na mão do outro, faz um carinho ali, essa coisa de carinho de namoro. É um tempo sem sentir o calor. Isso, não tem. Não tem convivência familiar, pra não rolar apego da família, porque o caminho pode ser que vocês decidam que não é pra namorar. Ele tem que durar entre 1 e 6 meses, né? Não pode ser mais rápido que 1 mês. Também não pode ser tão prolongado acima de 6 meses, porque senão vira enrolação também, né? E o nosso durou 2 meses. E aí eu pedi ela em namoro no dia 12 de junho, dia dos namorados. De 2020. 2020, né? Aí a gente começou a namorar ali. Então já tem 1 ano. 1 ano e 3, vai fazer 1 ano e 4 agora. Aí a gente começou o namoro ali.
E terço é todo dia até hoje, graças a Deus, né? Até quando tá brigado, assim, que rola uma tretazinha, reza o terço com a cara ruim, entendeu? Aí Nossa Senhora vai lá e dá um jeito de... É impressionante como que fica mais fácil de reconciliar quando você tem um contato firme dos dois com Deus, com Nossa Senhora, né? E aí, hoje estamos aí, cara, servindo dessa forma, na missão Jovem Mais. Eu hoje fiquei muito feliz que você chamou também pra estar aqui, porque... É bom demais. Falar de Deus, assim, de uma forma descontraída. Descontraída da história, né? É bacana. Recentemente eu descobri uma coisa, não sei se eu posso falar também. Pode falar à vontade. Olha, pessoal, se você tá aqui até agora, tá? Curte, né? A gente não falou isso. Curte, compartilha também. Veja o vídeo depois, se ficar muito longo aqui nesse momento. Canal. E se inscreva no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho, mas não deixe de perder nenhuma fala desse rapaz aqui, porque talvez seja algo que você esteja vivendo. Mais alguma coisa para sua vida, escutar a vida do irmão, ver o que o irmão sofre, o que o irmão passou para estar onde está hoje, como é a vida dele, tá? Isso tudo serve de bagagem pra gente também. Sim. Eu quero, assim, só condensar tudo que eu falei, né? Reunir tudo que eu falei. Igual o Jean falou, se você ainda tá aí, parabéns, que você tem paciência. Quero reunir tudo que eu falei numa coisa que eu descobri recentemente do Padre Léo, um livro dele, chama Buscar as Coisas do Alto. Ele fala, cara, que a gente precisa aprender, a gente falava sobre conhecimento próprio, né? A gente precisa aprender a se conhecer. Eu acho que eu tenho ali. Buscar as Coisas do Alto. É um livro que vale a pena ler, cara. E a gente precisa aprender a se conhecer para, a partir do autoconhecimento, se curar. Porque todos nós carregamos dores, bagagens difíceis, bagagens de problemas, de traumas. E ele carregou uma ferida grande que outra hora, né? Ou se quiser falar agora também, pode ficar à vontade. Foram várias, né? Foram várias. Mas muitas feridas que eu carreguei, e eu aprendi recentemente, cara, uma forma que existe um termo chamado cura interior, né? Cura interior. Você vai na igreja e você escuta sobre cura interior. Eu sempre escutei sobre cura interior, eu nunca entendi o que é cura interior de fato. Como assim? Como eu alcanço? Né? E muita gente atualmente na modernidade prega uma cura interior, uma cura de depressão, de ressentimento, de mágoa, vinda de uma forma mágica, né? Como se fosse ser... Toma isso aqui que você vai ser curado, né? Ou seja, põe a mão na cabeça, caiu no chão... E rola ali orou em línguas... Existe a dimensão do batismo no Espírito Santo, mas existe uma questão... A cura interior, de fato, ela não vem no estalo. Né? A cura interior, ela vai demorar, ela vai ser um processo, e ela vai depender primeiro de você se abrir, se conhecer, entender o que precisa ser curado. E o Padre Léo então fala que na Bíblia, cara, o maior exemplo de cura interior, a maior passagem do Evangelho que demonstra o que é a cura interior, eu fiquei impressionado. Não sei se você arrisca dizer qual passagem, qual Evangelho que fala sobre cura interior? Vamos pensar. Cura interior? Tem ali explicitamente a cura interior. E eu fiquei chocado que aquilo ali é a cura interior. Cura interior. Você ficou chocado? Fiquei chocado, eu não imaginava. Rapaz do céu. Espera aí. Não pode dar uma dica, não? Cara, não, uma dica não, mas tem Jesus, é o Evangelho, tem Jesus ali agindo e tem cura interior. Jesus é o centro do Evangelho ali, como todo Evangelho ele mas ali o personagem que realiza a cura interior é ele. Não vou me arriscar, não. Eu achava que cura interior você ia encontrar na cura do cego, na cura do paralítico, né, na cura... no perdão da prostituta, na conversa com a samaritana. Eu sempre pensei, pode ser que rolou ali, mas o maior exemplo de cura interior na Bíblia é Jesus chicoteando e expulsando os cambistas do templo. Caramba, como assim? É uma violência, um ato violento, um ato nada a ver. Você acha até que Jesus tá doidão? Tá brabão, você vê o que aconteceu. O homem chega no lugar na casa de Deus e ele tece um chicote, mete o chicote nos outros e expulsa todo mundo ali. Como assim? Pra que tem isso na Bíblia, né? O mesmo Jesus que curava, que era amável,
fez isso, cara? Como E assim? a cura interior veio para as pessoas que receberam esse ato? Não, aí você traz a cura interior, a luz desse evangelho para a sua vida. Observa que no evangelho, João é bem claro, Jesus teceu o chicote. Para você tecer um chicote, então ele não chegou lá com um chicote pronto, ele não chegou lá e pegou um pau, ele teceu o chicote. Então, isso mostra que Jesus não agiu no impulso da raiva, não foi isso. Jesus sabia exatamente o que ele estava querendo fazer ali. E o ato de tecer o chicote, com paciência e sabendo o que você quer, significa, trazendo para a nossa vida, você precisa tecer o chicote que vai expulsar aquilo que está te atrapalhando. Você precisa conhecer qual é o seu problema, o autoconhecimento, como a gente falava. Você precisa se estudar, se analisar, passar um tempo sozinho, rezando, orando e vendo o que na minha vida está errado, quais são as minhas más inclinações, sem buscar nos outros, sem falar, eu tô assim triste porque o fulano não me entende, porque o ciclano... Não, o que está rolando aqui? Isso é o terceiro chicote, é você ir formando. Aí quando você tem o chicote pronto, significa, agora eu sei o que pega, o que está pegando, o que está de errado. Agora é violência, agora é de uma vez. Agora não tem essa de ficar acariciando, livrinho de autoajuda, sei lá, enfim, afagar o seu ego ali. Fazendo tudo que você fazia antes, continuar esquecendo deles. Falando assim, mas o que importa é o amor. Não, você fez isso, mas o que importa é o bem que você fez. Não, não é por aí. A cura interior não vai vir dessa forma. A cura interior vai vir na hora que você conheceu e vai de uma vez, como Jesus foi. Aquilo ali que estava rolando dentro do templo era algo que não era para acontecer. O templo não é lugar disso. O templo, a casa de Deus, não é lugar de comércio, não é lugar de ambição. Então, o seu templo, que é o seu corpo, né, também não é lugar de você fazer o que você tem feito. Né? Muitas vezes o seu templo está sendo usado para tantas outras coisas. E aqui eu não falo só da dimensão da castidade, eu falo de todas as outras dimensões. Deus não te deu uma alma, não te deu um corpo para você utilizá-los para fofocar. Né? Deus não te deu uma alma, não te deu um corpo para você utilizá-los para, sei lá, sentir inveja, para você almejar coisas erradas, para você planejar coisas erradas, para você buscar... Aí entramos também para você buscar o prazer a todo custo. Não é isso. Não é para isso que seu corpo foi feito. Então você precisa tecer esse chicote e expulsar tudo isso da sua vida de uma vez. Então, né? Fomos feitos inclinados ao pecado, culpadão, e o nosso próprio corpo precisa lutar contra o nosso próprio corpo. Que é uma luta infindável. É uma luta infindável entre a alma e o espírito. Entre a alma e o espírito. Aí a Santa Edith Stein fala isso. E também o profeta diz que, em certa passagem, esqueci, quando fala que o reino dos céus só é herdado pela violência. Pela violência, é dos violentos. Dos violentos. O reino dos céus é dos violentos. E Santa Edith Stein fala que da mesma forma que você tem o pecado original, a culpa original, existe sim a inclinação para fazer o mal, sim. Né? Tanto é que você pega uma criança que não sabe nem o que ela quer da vida, se ela derruba um objeto seu e quebra, ela nem entende o valor daquele objeto, mas ela já sai e já se esconde. Ela já sai olhando torto, meio com medo de apanhar, porque ela sabe que ela fez algo errado. Então existe a inclinação de fazer algo errado. Né? Porém, Santa Edith Stein vai dizer, também existe um santo dentro de nós, um santo adormecido, que precisa ser alimentado. Por isso o combate entre carne e espírito, o combate entre a sua vontade de fazer o que você quiser e tô nem aí para a consequência, que luta contra o seu amor pela lei que eu quero dizer, a lei de Cristo, pela nova e eterna aliança. Existe um amor dentro de você. Você escolhe quem você quer alimentar. E é fato, se você alimenta a carne, você sofre na carne e no espírito. Você não sofre só no espírito, não é só o espírito que sofre, mas dói em você. Né? Às vezes aí é onde chega aquele ponto, a pessoa está naquela depressão e ela não sabe por quê. As pessoas olham para a pessoa que está ali com depressão, vê, ela tem dinheiro, tem fama, tem um namoro, tem um casamento, tem família, e ela está em depressão. Por quê? Não, nem ela sabe por quê. É porque existe um combate interno nela. Né? E esse combate a gente precisa tomar as rédeas dele. A gente precisa se conhecer, tecer o chicote e lutar. Fazer como Jesus fez ali, lutar. Expulsar do templo, que é o seu corpo,
aquilo que está atrapalhando, aquilo que é praga, né? Aquilo que não é da vontade dele. E é assim vem a felicidade, cara. Eu tô te falando isso aqui agora porque eu vivi recentemente isso, eu li isso recentemente. Eu vivi uma experiência de cura recente também, que sobrenatural mesmo. Então você tá tecendo o chicote, já teceu o chicote? Cara, o meu chicote, É um acho que ele já, eu acho que o meu chicote ele já tá tecido. Já tá tecido. É, Agora é só bater. Teve uma confissão que eu fui fazer recentemente. O padre falou comigo assim: o problema seu é que não tem nada que eu possa te falar. Você já sabe o que é o erro, por que tá errado, o que você tem que fazer para sair. Então eu não vou te dar conselho nenhum. Vou te dar absolvição e você põe isso em prática. Ficou muito triste, cara. Eu falei, meu Deus, eu já sei, até o padre já... Não, aí você fica mais triste ainda porque aquele que muito sabe, muito será cobrado. Muito será cobrado, e eu não tô colocando em prática. Aí eu já teci meu chicote, já sei onde que é. Tá faltando bater. Entendeu? Em mim. Vou revirar aqui dentro. Mas eu vivi recentemente algo muito fantástico, né? E eu acredito que todo mundo deva fazer essa experiência, né? Participar desse movimento aí de esse por encontro interior, espetacular de você. Buscar, né? Com Buscar. você mesmo. Exatamente. É feliz demais. Você também é um cara que já viveu isso, né? Bastante, vive até hoje, tem bastante chicote pra me tecer ainda. Tem muita coisa. Tem que bater muito. Tem que bater muito. Mas olha a diferença que já deu, né, irmão? Dá bastante, nossa, mano. É essa busca mesmo, cara. É muito feliz, cara, viver aprendendo de Deus, tentando aprender cada vez mais dele, né? Isso. E tentando ser uma pessoa melhor. Porque pra mim não faz sentido ser uma pessoa que não faz porcaria nenhuma, né, pra essa terra, né, cara? Tem que fazer diferença. Que seja onde Deus me colocar. Só tá existindo, pelo amor de Deus. Tem que servir pra alguma coisa. Só existir não dá. A gente não foi feito pra só existir. Você tem que servir pra alguma coisa. E é a partir do serviço mesmo que você começa a se descobrir na vida. Pra que você veio ao mundo. É tudo que você faz de graça que você entende, na verdade, qual que é a sua vocação. Seja onde for, né? Exatamente. Assim, né, aparecendo, estando na frente ou não estando na frente, estando em silêncio, estando em clausura, né? Nossa, o importante é alcançar a tua vocação. E vimos aqui hoje um exemplo de, né, que em poucas palavras encurtou muito a sua vida, que as nossas conversas eram 4, 5 horas, gente. Tinha mais português, nós resumir é osso, cara. Nossa senhora, é bom, não. Resumir é muito. Então a luta dele foi uma luta que serve muito de exemplo para você, tá? Para todos nós. Você deve conhecer jovens assim, você vive por isso, né? Está passando por isso, mas aqui fica a dica dele, se você pudesse resumir, ele diz para nós, vamos tecer os chicotes, né? E armar uma luta infindável contra nós mesmos. E aí, você vai encarar ou vai ficar nessa mesmice aí? Pra cima, filho. Pra cima. Pra trás, nem pra tomar impulso, né? Nem pra tomar impulso. Então pode despedir da galera. Então, eu agradeço, né, ao Jeans pelo convite. Agradeço a turma que tá assistindo aí. Fico muito feliz que vocês estão acompanhando o canal. Esse cara que tem um potencial gigantesco. A evangelização na vida dele acontece por esse meio aqui. Então sou muito feliz, irmão. Muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam aí. Tamo junto. E ele vai voltar mais vezes, tá? Porque ele é o cara que eu vou chamar toda hora aqui. E vai assim, ser um prazer. Vai estar comigo aqui assim, desse jeito mais modesto, né? Mais modesto. E quando a gente crescer também, quando você deixar o seu like, curtir, sempre compartilhar para bombar. Isso. E a palavra de Deus espalhar mesmo. Se Deus quiser, vamos alcançar mais pessoas, né? Se Deus quiser, esse é o objetivo. É o objetivo. E ele vai estar sempre conosco aí também. Vou estar entrevistando também, conversando, batendo um grande papo com a namorada dele. A Kátia. A Kátia. Já fica tem o convite muito para nos dar, já fica o convite para ela aqui. E ela pode até escrever aí no vídeo aí se ela vai aceitar ou não. Põe tá aí bom? no Já põe aí, tá? E se você também quer dar uma dica de quem a gente possa entrevistar também, a gente vai sair da cidade também para buscar conhecimento para vocês, tá? Então, se você que está assistindo também quiser partilhar, tá aqui, né? Tá aqui. Jean, você tá com a porta aberta aí. Ele é um cara que não recusa, não. Já pôs o povo pra pregar no meio da rua. Tem muita coisa pra contar, né? Muita coisa.
Um dia a gente vai ter que fazer um podcast te entrevistando, que aí... Tá vendo? Legal, legal. Aí, vamos colocar uma meta de curtida aí, rapaz. Se atingir aí, fala aí um tanto aí. Não, você que manda, você que... Uai, curtida, se atingir 50 curtidas no vídeo, você vai... Eu vou ser entrevistado? Você vai ser entrevistado. Mas é muito pouco, põe 100, ué. 100? 100 curtidas eu vou ser entrevistado, velho. 100 curtidas. É. Então já vai metendo o dedo no like aí, like porque aí. Tem história, vai valer a pena. Já manda a avó, a mãe, a prima, todo mundo assistir. Manda o vídeo na chia do Zap também. Manda lá, exatamente. Se você tiver algum grupo de trabalho que o povo manda vídeo pornográfico lá, você pega e manda esse link aqui também. Quem que é esses dois doidos que apareceu? Deixa pelo menos incomodar. Bom, então é isso, foi muito bom. Eu tô bastante feliz, né? Espero que você também esteja, e você de casa também. Te agradeço muito pela espera e pelo empenho de ter nos acompanhado até aqui. Fique com Deus, em nome do Pai, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu.